Se podemos simplificar, por que complicar? Nossos comportamentos demonstram onde estão as nossas convicções, que não podem estar firmadas nos prazeres deste mundo, nos sentimentos das pessoas ou mesmo no fermento dos fariseus. Com menos paixões inflamadas, temos mais convicções firmadas. Com menos ideias abstratas, temos mais clareza nas verdades absolutas. E podemos enxergar muito melhor aquilo que Deus tem para nós. Uma vida guiada pelo Espírito traz um coração manso e humilde. Por isso, devemos reavaliar nosso comportamento e desenvolver um estilo de vida que realmente agrade a Deus. Vamos juntos, como igreja, avaliar agora para ir mais longe depois. Muito boa noite, família! Sejam bem-vindos mais uma vez a esse tempo tão especial da adoração, celebração e também de reflexão a respeito daquilo que está no coração do nosso Deus. Você que veio pela primeira vez é muito bem-vindo, sinta-se à vontade, você está em casa. E você que já é de casa, nos ajude, sempre, compartilhando com outras pessoas aquilo que você tem recebido neste lugar. Faça a sua parte também e impulsione tudo que nós estamos vivendo aqui para outras realidades. Meu nome é Felipe Araújo, para quem não me conhece, sou um dos pastores dessa igreja, casado com Thalita, pai da Elô, pai da Joy, e tenho o privilégio de pastorear as nossas crianças de 0 a 12 anos no Ministério Ignição. E nesses próximos minutos nós vamos juntos aqui, a partir daquilo que Deus colocou no coração dos nossos pastores, refletir sobre esse tema tão importante nessa geração, nessa atualidade, porque o assunto realmente é pertinente. Vamos aprender que menos, muitas vezes, é mais. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, então, para orarmos e recebermos paz em nossos corações e também foco e atenção, para não perdermos nada do que será dito aqui. Deus, mais uma vez te agradecemos de todo o nosso coração pela oportunidade, o presente, o benefício da vida que temos. Estamos vivos, em pé, respirando, saudáveis. E principalmente estamos aqui na tua presença para ouvir o que o seu coração tem a dizer a respeito de nós, o nosso destino, do nosso futuro, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos e do nosso coração. Fala conosco, nos guia aqui, ó Deus, a lugares que o Senhor já tem preparado para nós. E que a despeito da nossa humanidade, falhas e limitações, nada se perca, mas que profundamente sejamos tocados pela sua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, quando menos é mais. Provérbios 15, versículo 17 diz o seguinte: é melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Eclesiastes 7,8 também vai dizer: assim o fim das coisas é melhor do que o início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. E isso diz respeito ao que a Bíblia, ao que o coração de Deus entende como volume das coisas. Historicamente, nós crescemos, aprendemos durante o nosso crescimento que quanto mais, melhor. Contudo, obviamente não estamos falando do que é ruim, estamos falando do que é bom. Até porque não queremos nem pouco o que é ruim, quanto mais querer mais do que é ruim. Então, quando falamos de mais, estamos partindo da prerrogativa que queremos sempre o que é de melhor. Mas será que mais, mesmo do melhor, é algo bom para as nossas vidas? Eu aprendi isso muito cedo. Quando eu tinha por volta de uns 9 anos, as histórias de vergonha que a gente tem na vida, né? Quando eu tinha por volta de 9 anos, eu lembro que após um almoço de domingo, tinha uma lata de leite condensado na geladeira. Eu e a minha irmã mais velha sentamos para comer e, obviamente, ela mais velha, um pouco mais rápida, conseguia aproveitar um pouco mais. E eu ficava para trás, mas eu queria
mais. E eu lembro que ali, tentando acompanhar, a última colherada foi dela. Eu não sei onde eu estava com a minha cabeça naquele dia, mas o escândalo que eu fiz era digno de uma terceira guerra mundial. Eu fiquei muito bravo, gritei, chorei, esperneei, uma criança de 9 anos. E eu lembro que meu pai saiu da sala, provavelmente achando que eu estava morrendo, chegou na cozinha, o que está acontecendo? Ela pegou o leite condensado. Você quer mais? Eu falei, eu queria, mas ela comeu tudo. Aí ele não falou nada, só saiu. Aí eu peguei, isso era uma surpresa. Meu pai ficar quieto, meu Deus do céu, alguma coisa aconteceu. Será que eu falei demais? E aí, quando ele voltou com uma sacolinha do supermercado, 3 latinhas de leite condensado. Pronto, agora você tem mais, coma. Aí eu falei assim, obrigado, vou guardar do... Não, coma. Aí eu falei, é leite condensado, é muito bom. Isso aqui, me dá aqui. E comecei a comer. Na 5ª colher, eu já estava assim, eu acho que eu não aguento mais, pai. Mas você queria mais, coma. E ele sentou do meu lado. A minha mãe me poupou, logicamente, né? Obrigado, mãe. Mas eu sei que o meu querer mais me trouxe um problema. Uma baita dor de barriga. O que nós precisamos entender é que às vezes até o que é bom, até o que nós queremos mais daquilo que é bom, pode nos trazer danos que nós não estávamos prontos para lidar com aquilo. Então, a medida certa das coisas é uma busca inevitável da vida cristã. Talvez você hoje entrou aqui querendo mais de alguma coisa que talvez esteja demorando para vir, mas talvez venha no tempo certo, ou talvez não venha, porque isso pode trazer uma baita de uma dor de barriga. Eu estou contando isso para vocês não terem que passar pelo que eu passei. Constrangedoramente, eu estou contando isso para vocês. Porque a pergunta que eu quero fazer, será mesmo que mais, mesmo sendo mais do bom, é o que você precisa? Mais é bom, mas nem sempre. Mas nem sempre. E essa série de mensagens, ela vai tratar essa verdade, porque isso tem trazido danos irreparáveis para a vida de muitas pessoas. Existem muitas pessoas boas, muito bem intencionadas, que a pior coisa que pode acontecer na vida delas é elas alcançarem mais sucesso, elas alcançarem mais dinheiro, mais conquistas. Pior ainda se vem de forma muito imediata. Aliás, eu posso dizer aqui abertamente que a maioria das pessoas bem-sucedidas, mas que são frustradas que eu conheço, são frustradas porque o alcance da conquista dela não foi o que na verdade ela queria. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu cheguei lá, Felipe, mas lá não era o que eu queria. Lá não era onde eu queria. Só que eu só descobri isso depois que eu cheguei lá. Então, o mais nem sempre é bom. Ter mais, ser mais, nem sempre vai ser bom. Por isso, às vezes, vai ser muito melhor nós, com sabedoria, termos menos agora, para que amanhã tenhamos mais com paz. Muitas vezes é melhor ter menos com sabedoria agora, para que amanhã tenhamos mais com paz. Por exemplo, às vezes ganhar menos dinheiro hoje vai nos trazer mais paz e saúde amanhã. E o pastor Carlito Paz, ele é muito assertivo quando ele diz que nem tudo que é bom para mim. Nem tudo que é bom para você. Tem coisas boas para você, tem coisas boas que não são para você, tem coisas boas que são para você, e talvez a coisa boa que não é para você é para o irmão que está do seu lado, para a pessoa que está do seu lado. E temos que lidar bem com isso. Rick Warren também vai dizer, autoestima e patrimônio não são sinônimos, ou seja, eu não preciso de mais coisas para ser mais feliz, mais completo. Não são as coisas, não são as posses, não são os bens, não são os recursos, não são ter mais coisas que vão agregar à minha vida valores, alegria, abundância, paz. Pode parecer meio chocante, pode parecer um pensamento até medíocre e limitado, mas o que eu estou falando é de proteção, é de cuidado divino por nós, pela nossa vida.
Deus sabe exatamente a medida daquilo que nós precisamos. Deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não tem algo, é porque ainda você não precisa, porque a hora que você precisar, Deus vai te prover. O que está te faltando, na verdade não está te faltando. É um processo de Deus na sua vida. Então muitas situações da vida, menos pode ser de fato muito mais. Porque o mundo está muito over. O mundo está extremamente atolado em mais. É mais informação, é mais coisa para fazer, é mais coisa para comprar, é mais amigo para fazer, é mais relacionamentos para se ter, é mais like para ter, é mais trabalho, é mais hora extra. O mundo está explodindo demais. Mas nós, aqueles que decidem olhar para Jesus Cristo como guia, não estamos conectados ou pautados no que o mundo está dizendo. Nós estamos firmados na nossa âncora verdadeira, que é Jesus, e nos supre de todas as coisas que precisamos. Precisamos encontrar então um limite para um bom equilíbrio em tudo. E é disso que estamos falando aqui, nessa série de mensagens. E o novo ciclo do 30 semanas vai se iniciar neste ano, está chegando. E algumas perguntas que nós precisamos, pelo menos, começar a refletir a partir desse domingo, até que o ciclo chegue. Sua vida está muito complicada? Pense nisso. A sua mente anda muito pesada. Você está precisando dar uma diminuída no ritmo de algumas áreas da sua vida? Você está necessitando reavaliar o todo a respeito de quem você é e de quem são as pessoas que estão com você? Nós queremos te ajudar através dessa série de mensagens. Preparar você para esse novo tempo, onde você receberá abertamente, sem restrições, esta máxima de que muitas vezes menos será muito mais na sua vida. Então o objetivo é que você avance, é que você prossiga saudavelmente nesse ano, um ano estratégico, um ano de fazer discípulos, que você consiga avançar para o seu lugar de direito, mas dando frutos, sendo produtivo, sendo feliz, vivendo em leveza e refletindo constantemente, se eu posso simplificar, por que ou para que eu vou complicar? Essa é uma reflexão que devemos fazer constantemente. O que na minha vida eu posso simplificar, ao invés de complicar? Porque infelizmente nós temos o péssimo hábito. Eu detesto dar más notícias, mas eu e você, cada um de nós nesse auditório, temos o péssimo, o infeliz hábito de arrumar problema onde não existe, de complicar onde não é complicado. Nós arrumamos tempo, espaço e condições para provar que alguma coisa está muito ruim em nossas vidas. As pessoas que andam comigo têm ouvido muito isso de mim. Ela me conta as maiores desgraças da vida. E eu falo assim, meu Deus, como você tem tanto tempo para ter uma vida estragada desse jeito? Não é possível. E aí eu termino com essa frase aqui. Eu queria um totem na minha casa dessa frase. Ser feliz é bom, tente mais. Porque é impressionante o quanto nós complicamos para sermos infelizes dentro da nossa própria vida. Complicamos nos relacionamentos, complicamos no trabalho, complicamos com o dinheiro, complicamos com tudo, com a igreja. E nos impedimos de ser felizes dentro daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui menos complicado e muito mais feliz para a glória da sua família, amém? Amém, então vocês estão comigo aqui. Então vamos lá, vamos reavaliar a nossa essência. Vamos ver como fazemos isso de forma prática e também vamos avaliar agora para poder ir mais longe amanhã. A G1:7 vai dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos o levaram. É necessário uma reflexão, eu já falei isso aqui uma porção de vezes. Lá em casa eu tenho uma prática com as minhas filhas. Todas as vezes que elas fazem alguma coisa errada eu falo, quem pensa não sofre. Reflexão não é uma questão só de vida cristã, é uma questão de existência. Você precisa refletir aonde seus caminhos estão te levando. Você precisa refletir onde as suas decisões estão te levando. E Filipenses 4:12 vai dizer ainda mais, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades. E eu descobri que tudo posso
naquele que me fortalece. Aleluia! Não importa o quanto você tem, o mais importante que você tem é a promessa que você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Não importa o quanto você quer, o importante é saber que todas as coisas estão nele e ele as entregou a você por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Você não está perdido, você não está isolado, você não está ignorado, você está sendo cuidado por Jesus Cristo. Então, nessas 3 semanas, falamos semana passada sobre reavaliar os nossos relacionamentos. Hoje nós vamos falar sobre reavaliar os nossos comportamentos. E na próxima semana, o encerramento dessa pequena série, nós falaremos sobre reavaliar a nossa espiritualidade. Então vamos à mensagem de hoje. Entender como podemos, na prática, reavaliar o nosso comportamento. Por exemplo, eu estou só há 37 anos reavaliando meu comportamento. Pouquíssimo tempo. E todas as vezes que eu reavalio, eu tenho coisas para corrigir. Todas as vezes que eu olho para mim, eu tenho uma coisa para melhorar. É impressionante. Se não é Jesus, gente, vocês não têm noção que essa cabeça é capaz de pensar, o que essas mãos é capaz de fazer se não houver reavaliação constante. A minha família está aí. Se eu não tivesse esta igreja, esse amparo de cuidado, esse Jesus Cristo maravilhoso que salvou a minha vida, eu não tenho ideia onde eu estaria nesse momento. Aqui com certeza não era. Mas para a glória de Deus, a reavaliação constante tem me levado para mais dependência. E deixa eu te lembrar uma coisa. Nesse caso, depender para ser mudado não é fraqueza, é força. Quanto mais você depende para ser mudado, mais forte você é. Então vamos reavaliar nossos comportamentos. 1 Pedro 2,1 diz o seguinte: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Livre-se de tudo que te atrapalha. Livre-se desses trambolhos que impedem você de ser uma pessoa melhor. Ai, Felipe, mas eu não acho que eu sou uma pessoa tão ruim. Pergunta para a pessoa que vive com você se é ruim. Sem retaliação. Fala assim: pessoa que me ama, me diga como eu sou. Dá até medo, né? Até sua aqui as costas. Meu Deus. Tem que ter muita coragem. E Gálatas 6:8 ainda vai complementar: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Nós temos um objetivo claro nessa noite. Você precisa sair daqui reavaliando o seu comportamento. Você precisa sair daqui hoje entendendo que algumas coisas você não pode praticar nunca mais. Que algumas coisas vão sair do seu checklist do dia a dia. Não, eu sou assim mesmo. Será? Eu sou meio exageradão. Será que esse mais já não está na hora de acabar? Será que ser menos exagerado não é o mais para a sua vida hoje? Pense nisso. Então, saber como você está vivendo implica em uma autoavaliação dos seus comportamentos. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Essa avaliação do seu comportamento, ela não tem a ver com o seu perfil, sua personalidade. A gente não vai falar sobre se você é colérico, sanguíneo, nada disso. Isso é importante, ok, mas já virou até uma palhaçada também, né? Tudo é assim, não, é que eu sou muito colérico, com ascendente em sanguíneo, horóscopo do comportamento. O pessoal está viajando nisso e se escorando nisso para justificar um comportamento que não precisa ter. O que nós queremos nessa mensagem é realmente testificar se o nosso comportamento e quem nós somos em Jesus combinam, casam, são coerentes, são de verdade. Queremos descobrir se o comportamento que temos ele é fake ou se ele é verdadeiro. Até porque, querido e querida irmã, com todo respeito, temor e carinho, Deus não pode abençoar uma coisa que você finge ser. O que você não é, não pode ser abençoado. Por isso nós estamos reavaliando, reflexionando sobre isso, para que então descobramos quem de fato nós somos,
O céu respeita a coerência da nossa vida. O meu coração não pode ser de uma coisa e o meu comportamento de outra e eu querer receber por conta disso. Não, mas eu nunca falei mal de ninguém, mas o seu coração parece o limbo. Não, mas eu nunca roubei, mas a sua cabeça. Quais são os seus maus hábitos? Quais são as coisas que você faz que derruba você? Como são as suas respostas? Como você responde às situações da vida? Quais ações estão arrasando a sua vida e o seu meio ambiente? Essa mensagem também, ela não é sobre o seu passado. Ela não é sobre o quanto você é capaz de justificar os seus comportamentos ruins e atuais hoje por conta do que fizeram para você no passado. Sabe por que não é sobre nenhuma dessas coisas? Porque neste auditório, todos aqui podem, em Cristo Jesus, receber o poder de fazer boas escolhas. Você tem o poder em Cristo Jesus de fazer boas escolhas, independente do seu temperamento, independente da sua história, independente do que fizeram para você, independente do que você aprendeu até aqui. Há uma liberdade onde você pode escolher uma vida mais relevante, significativa e abençoada em Cristo Jesus. E eu sei que você está entendendo e está comigo aqui, amém? Então a Bíblia vai falar para nós sobre um fato histórico dessas escolhas dramáticas, onde 4 homens leprosos foram colocados de uma situação como talvez eu e você estejamos aqui hoje. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 e 4 diz o seguinte: havia 4 homens leprosos junto à cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Essa é uma história que eu quero resumir da seguinte maneira: nem sempre nós vamos conseguir fazer tudo o que precisamos. Pelos fatores externos e internos, existem muitas variáveis. Mas, diante da menor chance de uma vitória, vale a pena arriscar. Diante da menor chance de mudança e melhoria, vale a pena arriscar, inclusive a nível de morte. Esses homens estavam todos ali, eles iam morrer mesmo, ou de fome, ou de lepra. Então um vira e fala assim: olha aqui, a gente vai morrer nesse lugar. Vamos morrer de uma melhor maneira então, tentando viver? Você pode não ter escolhido o lugar onde você nasceu e sofreu, mas você pode escolher hoje o lugar onde você vai crescer e vencer. E eu acredito que esse lugar é aqui. Não estou falando geograficamente, eu estou falando aqui, nesse tempo. Há vitória para você nesse tempo. Decida arriscar. Afinal, se você não mudar, você já sabe para onde você vai. Você já sabe qual é o seu fim. São as escolhas da nossa vida que vão nos formar ou deformar. Você pode escolher hoje se formar melhor, ou permanecer sendo deformado pelo pior, pela memória antiga, pela dor, pelo sofrimento. Esses hábitos, maus hábitos, eles precisam de uma vez por todas passar por uma disciplina e serem reavaliados, porque todos nós, como eu já disse, podemos e devemos mudar. Deixa eu dizer uma coisa para você, de todo o meu coração: a sua história hoje, ela está ganhando um upgrade. Você vai parar de contar as desgraças, você vai começar a contar coisa boa. Você vai começar a contar coisas legais, coisas que as pessoas sorriem, se inspiram. As pessoas não vão ficar mais tendo dó e misericórdia de você toda hora. Você pode e deve mudar. O convite de Jesus é: venha, eu te ajudo. Nessa noite, Jesus Cristo está lembrando a todos nesse lugar que a morte dele não foi simplesmente para nos dar salvação, mas também para nos dar uma mudança e transformação diária, completa. Oséias 6,3 vai dizer: conheçamos o Senhor e nos esforcemos em conhecer. Talvez você esteja nos conflitos desses maus hábitos, e a solução pode estar num lugar onde ninguém ainda viu, num espaço onde ninguém ainda mexeu, ou arrumar uma coisa que
Muitas pessoas tentaram, mas todos foram incapazes. Se você permitir nesta noite, Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele vai olhar, Ele vai mexer, Ele vai tocar, Ele vai mudar, Ele vai transformar. Eu acredito, por mim e por você, que uma mudança iminente, uma transformação presente na sua vida está começando nessa noite. Então, quais são agora os passos para isso? Primeiro, eu preciso entender quais são os meus verdadeiros conflitos. Quais são os seus conflitos? Salmos 43, 5 diz o seguinte: porque está assim tão perturbada, ó minha alma. Você já se perguntou, contra que eu estou brigando? Contra que eu estou maluco? Eu estou me descabelando, ficando mais velho, criando ruga, ficando impaciente. Contra quê? Qual é o verdadeiro conflito que eu tenho dentro de mim? O que está perturbando você nessa semana, nesse ano, nessa noite? Algumas pessoas parecem um avião em curso, que está em pane, e só vai descobrir o que aconteceu depois de cair. Não deixe para abrir a caixa preta da sua vida, depois que você estiver no chão. Isso não ajudará você mais, ajudará outras pessoas pela experiência. Mas o dano pode ser profundo, marcante. Abra, conte, confesse, fale. Segundo, quais são as suas tentações? Romanos 7,15. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Quais são as suas verdadeiras tentações? Tentações é tudo que vem antes da realização, tá bom? Que fique claro. O que te tenta? O que te leva a querer fazer o que você faz e você sabe que é prejudicial? Aprenda e aceite o mais rápido possível que onde estiverem os seus pensamentos, ali também vai estar a sua prioridade. E aonde está a sua prioridade, vai estar o seu desejo. E que naturalmente você se tornará exatamente aquilo que você deseja. Se o que você pensa hoje, se o que você está sendo tentado hoje se torna a sua prioridade, em breve isso vai se tornar o seu desejo, e em breve isso vai se tornar você. É importante falarmos antes da coisa explodir, antes da coisa degringolar, antes de tudo acabar. No que você está sendo tentado hoje? Qual é a sua tentação verdadeira? Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus desejos ocultos? Deixa eu te dar um conselho de todo o meu coração, como seu irmão. Isso aqui serve para mim também. Mas conte as suas tentações, mesmo com vergonha. Mesmo que você tenha vergonha delas, conte as suas tentações, para que você não tenha que contar seus erros com decepção depois. É melhor contar uma tentação agora e ficar envergonhado do que ter que contar depois um erro e ficar decepcionado e decepcionar as pessoas da sua vida. Confesse, fale. Abra. Pô, mãe, é difícil, Felipe. Eu sei, eu não sei. Você acha que eu não tenho que contar, não? Eu presto contas. Eu sei como é. Como que eu começo? Começando. Simples. Conte as suas tentações. Terceiro, quais são os seus pecados? Salmos 32, versículo 2. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O que você faz quando ninguém está te vendo? Quais são os seus pecados? Você está tão acostumado a fazer que você nem chama mais de pecado, mas você sabe que é errado. O que eu sei que é errado que eu faço? Aquilo que você não pode contar. Se você não pode contar, significa que você está fazendo errado. Quais são os seus pecados? Quais são os seus pecados secretos? Não importa o quão bem escondido você tenha feito ou esteja fazendo esses pecados, a pessoa que menos deveria ver, que menos merecia ver, já viu: Jesus Cristo. Você não afasta Deus quando você peca.
você obriga ele a ver. Você não distancia-se de Deus, de Jesus Cristo, da presença santa dele. Você faz com que ele presencie aquilo que você está fazendo, executando. E além de Deus ter visto, o diabo também vê. E aqui é um grande perigo, porque o problema com o pecado, Jesus Cristo já resolveu na cruz do Calvário. Ele tem perdão para você. Ele pode te perdoar da atrocidade mais cruel que você tenha cometido. Mas Satanás também viu. E ele quer te prender numa condenação eterna. Ele quer que você se sinta culpado. Ele quer que você carregue um peso que não é mais seu. Naquela cruz, Jesus Cristo levou sobre ele todos os nossos pecados. E o castigo que nós merecíamos agora foi trocado por paz. Mas Satanás, por ter visto o que você fez e saber que você tem medo do que você fez, ele quer te prender numa condenação. Ele quer te dizer que você não vai mudar, que esse seu comportamento é isso mesmo, que é mais forte que você. Hoje, você veio aqui para ouvir, isso tudo é uma grande mentira. Você é livre em Cristo Jesus. Não há condenação para você. Não há pecado que ele não perdoe. Não há nada que o sangue dele não possa limpar. Não há nenhuma maldade que a bondade de Deus não cubra. E ele está aqui nessa noite derramando isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, quais serão as suas escolhas nessa noite? Ao alterar o seu comportamento, você começa também agora a abençoar outras pessoas. Quando você descobre seus verdadeiros conflitos, quando você descobre quais são suas verdadeiras tentações, quando você descobre e assume seus pecados, reconhece, confessa, quando você entende tudo isso, começa-se um processo de mudança de comportamento, e aí não é só mais você que é abençoado, as pessoas da sua vida também são abençoadas. As pessoas que estão à sua volta ganham, crescem, recebem de você. E no 30 Semanas nós aprendemos 7 passos, maneiras e métodos de enfrentar e vencer esse desafio. O primeiro deles é mudar um defeito de cada vez. Provérbios 17:34 diz assim: o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. É um passo de cada vez. Você não vai mudar de uma vez só uma história que você construiu durante anos, décadas. No 30 Semanas você aprende isso. No 30 Semanas você também aprende a buscar a vitória de cada vez. Em Mateus 6,11 não diz, dá-nos hoje o pão do mês. Porque essa não é a vontade de Deus, é um sustento diário. Dá-nos hoje o pão de cada dia. É a cada dia você recebendo força, vigor, fortalecimento para aquele próprio dia. No 30 Semanas você também aprende a concentrar a sua vida no poder de Deus e não na sua força. Porque você já sabe, ou pelo menos você já está entendendo, que a sua força de vontade não é suficiente para vencer. Se boa vontade, força de vontade fosse suficiente, estava todo mundo bem. Jesus já tinha voltado, o Brasil já era hexa, estava tudo certo. Mas isso não muda nada. O que muda é a nossa dependência, como eu falei. Jeremias 14:22 diz: podem os céus por si só produzirem chuvas copiosas? É claro que não. Da mesma forma você é incapaz de fazer o que é certo. Aí você vai dizer, então complicou. Se eu não consigo, quem consegue? Jesus responde: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Não é impossível você mudar a sua história. Não é impossível você mudar a sua vida. Não é impossível você mudar o cenário, a sua realidade atual. Para Deus é possível. Você aprende também a focar no que você quer e não naquilo que você não quer. Filipenses 4:8 diz: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem nas coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Quer um conselho? Começa a focar em coisa boa na sua vida. Porque é no que você se concentra, é que te leva adiante. Se você se concentra em destino, futuro, prosperidade e abundância, é para lá que você vai. Não limite a sua vida à religiosidade do não posso, não posso, não posso. Mas desfrute da sua vida,
focando na graça daquilo que você pode fazer. É a história do Jardim do Éden. Deus fala para Adão e Eva, tudo é de vocês, menos essa. Onde eles focam? Na menos essa. Em uma coisa. Eu tenho um negócio para acertar com eles quando eu chegar lá. Porque é impossível, tanta coisa, eu vou ficar focado no que não pode, no que é ruim. É igual criança, né? Não que criança seja ruim, mas ela pode, né? Porque ela é criança. Agora a gente que é, né? Brincadeira. Não dá. Amém? Focar no que... Quinto, decidir fazer coisas corretas, não em se sentir bem. Esse é um passo para mudar seu comportamento. Focar no que é correto e não o que faz bem. Hoje em dia está todo mundo assim, né? Não, se te faz bem, então vai lá. Vai lá então. Depois volta aqui chorando, reclamando, triste. Não era tão bom assim. Ah, sério? Nem imaginei. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas 5,16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Não obedeçam aos desejos da natureza humana. As pessoas só querem fazer o que gostam, elas não querem mais fazer o que é correto. Parem com isso, ou isso vai parar com vocês. Acabem com isso, ou isso vai acabar com vocês. O que é certo precisa ser feito. O que é correto precisa estar na prioridade do nosso radar. O mundo complica isso para a gente. Jesus simplifica e fala assim, ó, ame a Deus e ao próximo. Faz o que é correto. Alguns jovens às vezes perguntam para mim assim, quando que eu sei que é correto? A resposta é clara, quando eu sei que vai me custar alguma coisa. Porque nada que não me custe algo vale de alguma coisa. Se é correto, vai te custar. Tenha certeza. Se é uma ação correta, vai te ter um preço. Mas é porque vale muito. É porque é importante. Sexto, permaneça perto de pessoas que ajudam e não atrapalham. O desafio da vida do codependente, sair de perto de quem está atrapalhando, mas ele acha que não. Inclusive, às vezes, acha que ele está atrapalhando o outro. Não, é que eu não sou tão bom para ele. E a pessoa está levando ele para o buraco, assim, ó. Quer dar livro. Você vai aprender lá no 30 Semanas que não é bem assim. Provérbios 27:17. Observe esse verso. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Sabe quem que é bom para você? Quem te confronta, quem te fala a verdade em amor. Eu não sei todas as características das pessoas certas que você deve andar, mas uma delas é uma pessoa que já foi ajudada por Jesus. Porque uma pessoa que foi ajudada por Jesus sabe exatamente o que você precisa para resolver a sua vida. E quem são as pessoas que eu não posso andar perto? Todas as outras. Ficou fácil, né? Se afaste delas. Aliás, só ande com essas pessoas se for para ser influência na vida delas. Elas são alvo da sua missão. Não são alvos das suas decisões. Você não compartilha suas decisões com ela. Você compartilha a sua missão, o evangelho com elas. Olha, eu queria falar uma coisa sobre isso. Mas me amem depois, tá bom? Mas se você não consegue se libertar dessas pessoas, é um sinal que você está mais doente do que elas. Você precisa se posicionar contra os relacionamentos que te aproximam de Deus, ou daqueles que te afastam de Deus. Faça uma limpeza, reavalie seu comportamento. E sétimo, foque no progresso. Eu quero assistir um vídeo aqui com vocês, antes de falar desse ponto. Me chamo Álvaro, tenho 28 anos, mas comecei um relacionamento de verdade com Deus aos 22, em 2016. Naquele tempo, a minha irmã mais velha até me convidava para vir à igreja, eu vim algumas vezes. E minha mãe chegou a me convidar para uma casa de pais também em casa. Mas era fácil para eu recusar porque eu fazia faculdade. Eu zelava por bons princípios, eu achava que eu já os tinha. Eu acabava evitando qualquer coisa ligada à religião, achava que eu não precisava de igreja. Fui confrontado na faculdade. Uma garota, uma amiga, chegou em mim e disse que eu precisava de uma célula. Na época era uma célula, né? Hoje é um grupo da cidade. E eu falava, não, loucura, não preciso disso, meus princípios já são bons, eu não preciso de uma célula.
Mas eu já vivia muitas angústias naquele tempo, não conversava com ninguém e em algum momento eu cansei daquilo. E eu falei para ela assim, quer saber, eu preciso fazer novos amigos, me passa o contato desse líder. Eu fui conhecer a célula, para mim foi um ambiente que eu nunca vi na vida. Falar de amor de Deus de uma forma diferente, descontraída, com pessoas legais em volta. Em pouco tempo eu conheci a igreja de outra forma. Aquele mesmo dia eu vim numa celebração e já pensando que na outra semana, no fim de semana, eu já ia levantar a mão aceitando Jesus, porque eu estava com sede daquilo, eu estava conhecendo Jesus de outra forma e foi isso que aconteceu. Eu aceitei a Jesus e foi impressionante quantas coisas mudaram naquele momento. Parece que os meus olhos se abriram para algo novo. Eu comecei a perceber a minha família, comecei a perceber as pessoas que estavam à minha volta, coisa que eu não tinha reparado antes. Eu sempre fui muito tímido. Eu desde pequeno eu lembro que ir à escola era algo terrível, porque eu tinha que ficar perto de outras crianças, eu tinha que fazer atividades que o professor propunha. Se eu tinha que ir no mercado para minha mãe comprar alguma coisa, eu já ia ensaiando já como que eu ia pedir algo. E aquilo era num ponto de me consumir. Eu ia pensando que eu não podia errar, que eu não podia passar vergonha. Isso fez com que eu criasse um mundo dentro de mim, em que eu não pudesse falar dos meus sentimentos, porque existia a possibilidade de errar. Isso fez com que eu não aproveitasse meus amigos, não aproveitasse minha família. Com 13 anos, eu estava me graduando em instrutor no Taekwondo e eu lembro que foi um marco para mim, porque era algo que eu gostava muito, porém eu estava sendo colocado agora numa posição de professor, eu tinha que começar a ensinar alunos, eu tinha que começar a falar em aula, que assim que eu recebi minha graduação, eu parei de ir. Eu parei de ir porque eu sabia que se eu fosse aos treinos eu tinha que falar, eu tinha que ensinar, eu tinha que me expor, eu ia me expor a situações que eu podia errar. Eu lembro que eu desisti de algo que eu gostava muito, que eu estava fazendo já há 5 anos. E depois, aos 18 anos, eu entrei para o quartel e vieram mais desafios ainda. É um ambiente onde se exigia muita liderança, coordenação de equipes, de voz de comando. Então, para mim, aquele ambiente era muito desconfortável mesmo. Foi mais um desafio na minha vida e mais um desafio que eu não conseguia falar com ninguém sobre o que eu estava passando. Não tinha relacionamento com as pessoas, nem com a minha própria família. Em 2016, 10 dias após a minha conversão, eu estava em casa, arrumando minhas coisas para ir trabalhar. Eu estava no quintal e ouvindo o despertador da minha mãe tocando várias vezes no quarto bem ao lado do quintal. E eu sabia da condição da minha mãe, eu tinha uma frustração muito grande porque ela sempre foi muito doente. E em algum momento, naquele dia, me passou um pensamento assim, cara, se na hora que esse despertador ligar, a minha irmã me chamar, eu já sei o que aconteceu. E então foi o que aconteceu. Minha irmã me gritou do quarto e eu já fui entrando em casa já pensando, nossa, foram 10 dias que eu estava entendendo o que estava acontecendo. E quando eu entrei no quarto, eu só consegui pedir para minha irmã sair do quarto, ela estava desesperada, cena mais difícil da minha vida. Eu só consegui chegar perto da minha mãe, ajoelhar de frente dela e pedir desculpa por não saber ter sido filho todo aquele tempo. Foram 10 dias que eu estava realmente percebendo o amor dela por mim. No dia seguinte, o velório dela, o meu líder de célula estava lá, ele orou por mim, ele me trouxe para perto. Tudo que eu tinha era a igreja. Eram os amigos, era a célula, era alguém para falar daquilo que eu estava sentindo. E foi para lá que eu fui. Eu conheci o 30 Semanas, foi um ciclo que eu conhecia aqui na igreja e foi extraordinário, porque toda essa história que eu passei, eu nem tinha percebido ela. Eu não sabia quem eu fui, eu não sabia o que as coisas que haviam acontecido comigo, o que elas influenciavam na minha personalidade. Eu não sabia nem qual era a minha personalidade. Eu não tinha percebido nada disso na minha vida, na verdade. E o 30 Semanas me revelou isso. Eu descobri como combater as minhas lutas. A minha timidez, a minha codependência negativa, o luto, a procrastinação, o perfeccionismo.
Um menino que era tímido, hoje é casado com a Fernanda, é líder e coordenador de grupos da cidade. Hoje eu sirvo e trabalho nessa igreja. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Só Jesus para me revelar minha verdadeira identidade e trazer a cada dia a minha melhor versão. Aleluias. É sobre esse 7º ponto. Foque no progresso, não na perfeição. Filipenses 1,6 diz: estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Não se preocupe muito com a perfeição, com acertar todos os dias, porque a sua vida é um processo. Quando o assunto é melhoria, melhorar, mudar, principalmente quando o tema é comportamento, o importante não é a perfeição, o importante é o progresso. E eu quero convidar vocês a fechar os seus olhos nesse momento, para que você pense um pouco sobre o que Jesus está te pedindo. Jesus não está pedindo para você ser perfeito, Ele está pedindo de você que você tenha fé nele, que Ele pode melhorar a sua vida, Ele pode fazer um milagre na sua vida. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Ele o protege e o maligno não o atinge. Então talvez você entrou aqui e tentou mudar tantas coisas na sua vida, tentou mudar de tantas maneiras, do seu próprio jeito, os seus hábitos, os maus comportamentos, e até agora você não foi capaz. O convite de Jesus para você é: fique tranquilo, me convide e me permita te ajudar. Ele quer a sua fé nessa noite, para que você possa melhorar tanto os seus relacionamentos quanto os seus comportamentos. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é: se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé, parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver.
Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.